O homem que inventou a máquina de costura é um gênio. Como ele costura tão rápido? Se for processo manual, temos que virar o tecido toda hora, muito problemático. Então, para inventar a máquina de costura primeiro, uma maneira totalmente nova de costurar teve que ser usada. Em 1755, um inventor alemão fez uma agulha com 2 pontas afiadas. Assim, pode ser passado para frente e para trás no tecido. Mas como resolver o problema da agulha e da linha? Eles fizeram um gancho. Quando a agulha passa pelo tecido, ela tira a linha, depois que a agulha é movida para cima. A linha entre o buraco da agulha e o tecido forma uma pequena protuberância. Nesse ponto, o gancho agarra a parte levantada e a puxa para um círculo. Puxe a agulha para fora e mova o tecido finalmente. Um pequeno link é formado. Esta é a injeção de lianche. Foi a primeira maneira que a máquina de costura funcionou. Mas tem uma falha: se o fio se soltar, seria fácil desconectar todos os fios de uma só vez. Então as pessoas pensaram em uma maneira completamente diferente de consertar. Apenas 2 linhas diferentes são necessárias. Meados do século XIX, o inventor solicitou várias patentes. O primeiro é o vai-vem vibratório. Há um pequeno carretel dentro da máquina de costura. Enquanto ele avança, enrolando o fio superior e o fio inferior juntos. Eventualmente, uma costura de bloqueio é formada. O carretel se move em sincronia com o movimento real para cima e para baixo. Este tipo de máquina de costura tornou-se muito comum no final do século XIX. Em segundo lugar, o antecessor da maioria das máquinas de costura modernas. Ele substituiu o carretel por um carretel giratório. O princípio de funcionamento é semelhante. Mas há apenas um problema. Máquinas de costura manuais são menos eficientes, não é mesmo? Então, se você colocar um pequeno pedaço de metal com uma ranhura no pé e pressioná-lo contra o tecido, isso permite que você empurre continuamente o tecido durante o processo de costura. Quase todas as máquinas de costura modernas usam este design. A pessoa que inventou o ferro elétrico é realmente um gênio. Você já teve roupa passada por um ferro elétrico quando criança? Como funciona exatamente? Em primeiro lugar, o componente mais importante de um ferro elétrico é o termostato. Podemos controlar a temperatura girando o botão nele. Dentro do elemento de aquecimento está uma bobina de resistor feita de uma liga amassada. Quanto mais tempo a corrente passa por ele, quanto mais calor o elemento de aquecimento gera. Neste ponto, o termostato começará a funcionar. Dentro do termostato estão 2 folhas de metal com diferentes coeficientes de expansão térmica. Assim que a temperatura subir, a folha bimetal vai dobrar. Em seguida, o interruptor do botão de controle pode formar um loop fechado quando conectamos o ferro elétrico à fonte de alimentação. O ponto de contato do termostato e da folha bimetálica está na posição mais baixa. Se a temperatura subir, a folha de metal dobrará mais. Depois de desligar o ferro por um período de tempo, a chapa de metal encolherá para sua posição original. Ou seja, gire o botão para ajustar. Quanto maior a temperatura, mais a folha bimetálica precisa ser dobrada. Então, quanto mais calor liberado pelo elemento de aquecimento do ferro elétrico, por unidade de tempo eventualmente, atingir uma temperatura específica e não aquecer mais. Enfim, por que uma chaleira elétrica desliga automaticamente a energia quando a água ferve? Em primeiro lugar, cerca de 100 anos atrás, as pessoas usavam chaleiras a vapor que usavam gás para ferver água. O princípio de funcionamento é muito simples. Quando a água fervente na chaleira se transforma em vapor, ele se espreme para fora da tampa e faz um som crepitante. Isso nos lembra de desligar o gás. No entanto, a eficiência de uma chaleira a vapor é muito menor do que a de uma chaleira elétrica. O elemento de aquecimento usado em uma chaleira elétrica vai diretamente para a água e pode ferver a água em alguns minutos. Então, como exatamente ele desliga a energia? Primeiro de tudo, o elemento de aquecimento sob a chaleira está conectado à base de energia. E quando ligamos o interruptor da chaleira elétrica, uma grande corrente flui através do elemento de aquecimento. Geralmente é feito de cobre ou aço inoxidável. Quando este elemento esquenta, ele transfere calor para a água. O dispositivo que controla a falha automática de energia da chaleira é o termostato, sob o botão do interruptor. O termostato mais simples é uma placa bimetálica integrada com um interruptor mecânico. Consiste em 2 placas de metal com diferentes coeficientes de expansão. Ou seja, quando a temperatura aumenta, uma placa se dobra mais rápido que a outra. Em seguida, o vapor que flui para cima é transportado através do defletor de vapor, e isso fará com que a placa de metal se dobre para entrar em contato com a alavanca, fechando assim a chaleira.
Em seguida, ele voltará à sua posição original após o resfriamento. Mas o que acontece se acidentalmente ligarmos a chaleira sem encher a água? Neste ponto, não haverá fluxo de vapor para acionar o termostato. Ele continuará queimando. Mas não se preocupe. Há outro termostato na parte inferior da placa de aquecimento. A placa bimetálica fará com que a temperatura suba bruscamente devido ao efeito da condução de calor, expansão e deformação. Eventualmente desconecte a fonte de alimentação. Quando você era criança brincando com seus amigos, você já se perguntou quais formas poderiam ser jogadas mais longes, como um cone, uma esfera, um quadrado. Há também um cilindro esférico. Eles são da mesma qualidade, mesmo material, é apenas uma forma diferente. Então, qual deles pode ser arremessado mais longe? Algumas pessoas podem dizer que deve ser um cone, porque o topo é afiado. Ele magnetiza o ar e tem a menor área de superfície de qualquer objeto. Reduz o atrito com ar. Outros diriam uma esfera, porque é o mais suave, é aerodinâmico. Então você pode jogá-lo mais longe. Mas a verdade pode não ser o que você pensa. Na verdade, houve problemas semelhantes na história, como o desenvolvimento de balas. Os primeiros projéteis de bala eram esféricos. Mais tarde, Parker inventou a ogiva quadrada em 1718 e Delvine inventou a ogiva cônica em 1830. Em 1998, o exército francês usou pela primeira vez balas com ogivas afiadas. Quando colocamos as diferentes balas juntas, vamos descobrir quanto mais longe a bala vai. Quanto mais elegante e esbelta a forma da bala, qual é a razão para isso? Vamos começar observando o que acontece quando o gás flui sobre uma superfície. Quando o fluxo de ar toca uma superfície plana, vai se mover perto da superfície do objeto. Há muito atrito entre as moléculas de gás na camada mais baixa, e o objeto tem um movimento lento, e quanto mais alto você vai, menos você é afetado pela resistência. Quanto mais rápido você se move, esta parte do fluxo de ar é chamada de camada limite. O fluxo de ar acima da camada lateral mantém sua velocidade original, o movimento ordenado e regular do fluxo de ar em todo o campo de fluxo. Isso é chamado de fluxo laminar. Mas quando a forma do objeto muda, o fluxo de ar ficará repentinamente desordenado de um fluxo ordenado, devido ao súbito desaparecimento do atrito entre o gás e a superfície do objeto. Fronteiras foram violadas. Alterações na velocidade e direção do fluxo de ar. Essas correntes de ar que se tornam turbulentas são chamadas de fluxos. Onde ocorre o fluxo de deglutição, a pressão do ar diminui. Arraste o objeto para se mover na direção da corrente de deglutição. Isso é resistência à pressão diferencial. Esses pequenos objetos levantados na asa de um avião, sua função não é estabilizar o fluxo de ar. Em vez disso, o gerador de fluxo de deglutição gera fluxo de deglutição para formar resistência à pressão diferencial. Levante a asa, torne o avião mais fácil de voar. Então, um objeto pode ser jogado mais longe. Além de considerar seu atrito com o ar, deve ser dada mais atenção à resistência à pressão diferencial. Quanto menor a curvatura da borda do objeto, menor a probabilidade de gerar resistência à pressão diferencial. Portanto, se a área a barlavento for semelhante, quanto menor o objeto, mais longe ele pode ser jogado. Então, o objeto mais distante que pode ser lançado é uma esfera-cilindro, depois esfera. E o quadrados. Entre essas formas de objetos, você pode jogá-lo mais longe.